A Rádio Mundial apresenta programa Sementes da Alma. Iluminação da consciência humana para um novo milênio. Com a professora e terapeuta holística Márcia de Palma e Carlos Miranda. Boa tarde, ouvintes da Rádio Mundial, queridos amigos. Hoje é dia 24 de setembro de 2017 e está começando agora o programa Sementes da Alma, um programa que vem te trazer informação, que vem te trazer uma mensagem boa para tornar o seu domingo muito especial. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Márcia. Como está você? Como estão todos os nossos ouvintes? Eu estou muito animado para o nosso programa hoje, que ele tem um tema, assim, realmente bastante interessante. É mesmo? Mas não vou contar para ninguém. Ah, que verdade. Não, eu vou contar sim. Mas antes de eu contar o tema do programa, Márcia, esse tema de bioinformação que a gente vem tanto falando dele, mas toda vez a gente tem uma pessoa nova, um grupo novo de pessoas escutando o nosso programa e as pessoas ligam pra gente, passam mensagem e sempre perguntam, explica pra gente um pouco mais o que é essa questão de bioinformação. Então, como você é a doutora no assunto, por favor, explica pra gente o que é a bioinformação, Márcia. Então tá bem. Bioinformação é um conjunto de conhecimentos, é uma área de conhecimentos na área da energia, né, energia humana, energia de vida, que começou a ser desenvolvida na Rússia por volta de 1990. E esse conhecimento ele tem por objetivo trazer uma melhoria na qualidade de vida das pessoas, né, dispensando a necessidade de medicação ou de intervenções cirúrgicas, mesmo para questões de saúde que sejam que estejam um pouco comprometidas, né? Uhum. Eu fiz essa formação a partir de 2012 aqui no Brasil com a representante da Fundação Petrov aqui no Brasil, que ela vem ao Brasil de tempos em tempos. E a partir de 2015 eu fui então autorizada a ministrar os cursos aqui no Brasil, que é o que eu venho fazendo desde então, para compreender melhor esse campo de conhecimentos, já que eu não leio russo, eu leio em inglês, eu leio em espanhol, também tenho uma boa compreensão em francês, mas para ter um bom conhecimento, uma boa base desse trabalho, eu acabei complementando esses estudos a partir da leitura de outros autores, né, americanos, ingleses, autores aqui da complementando a sua qualificação, né? Sim, para conseguir entender melhor essa área, e hoje eu acho que eu entendo um pouquinho. Entende bastante até. Ela é modesta, gente, ela realmente entende bastante. A Márcia tem feito realmente uma formação bastante interessante. Márcia, obrigado pela explicação. Nós vamos então falar do nosso tema de hoje, que eu fiz uma brincadeira com o pessoal no princípio, mas o tema de hoje basicamente diz respeito a novas energias, qual seja os diferentes sistemas de cura que hoje a gente vê tantos deles e a bioinformação. Sabe, Márcio, uma coisa que me chama a atenção ultimamente é a quantidade de cursos, né, que são oferecidos com foco nessas questões holísticas, quântica, energética e etc. E eu sou meio leigo no assunto, mas você, eu sei que entende bastante sobre isso. Então explica para a gente, para os nossos ouvintes, o porquê dessa enxurrada de métodos e qual a diferença entre elas e a bioinformação. É possível? Olha, num curto espaço de tempo, que nós só temos 30 minutos aqui, né? Pois é, isso que eu ia dizer agora, né? Que falar sobre as diferenças de todos esses sistemas diferentes, agora, isso daí, né? Não dá tempo, a gente vai precisar ir. Mas eu acho que para o ouvinte isso é tão agregador, tão importante, né? Porque ele recebe tanta informação, alguém chega no rádio, na televisão e diz que o meu sistema é melhor, o outro diz que é o melhor, e assim, de uma forma bastante isenta, acho que você consegue falar, né, Márcia? Eu procuro passar a informação de uma forma isenta, porque eu não sou muito partidária dessa questão de ficar
puxando a sardinha para sistema A ou B. Enfim, eles são diferentes, né? Mas o que eles têm em comum? Desde 1986, 1988, a nossa galáxia, né, o nosso sistema solar, entrou numa área do universo que tem um padrão vibratório diferente. Nós já falamos sobre isso aqui algumas vezes em outros programas. Então, quando nós entramos nessa área do universo que tem esse padrão vibracional diferente, ou seja, o ritmo, né? Então, antes o ritmo ele era mais lento, é como se fosse algo desse ritmo, e agora ele está mais rápido, está como se fosse dessa forma. Então, a vibração do sistema da Terra. O ritmo, a frequência com que a energia ela bate, né, com que o ritmo ela nos alcança. Perfeito, nos alcança. Isso. Desde 86, 88, então, várias partes do nosso DNA, então, o nosso contexto como um todo, porque não essa frequência, essa vibração, essa energia mais rápida, mais luminosa, ela não afeta apenas o homem, ela está afetando toda a nossa galáxia, todo o nosso planeta. Então, está afetando os animais, está afetando os vegetais, está afetando inclusive a maneira como os minerais eles se ligam, como é que eles se relacionam entre si. Até eles, né, Márcia? Até eles. Então, com isso, por ser esse momento diferente, né, que nós estamos vivenciando, várias coisas começaram a acontecer. O nosso corpo ele está passando por grandes transformações. E nós estamos, então, vivendo o momento, o despertar de um momento para o novo homem. Né? Um homem que vai passar na sua escala evolutiva para subindo mais um degrau. Mais um pulo, mais um salto. Né? Não é um salto propriamente dito, é um passo, porque a natureza não dá saltos. Né? Então as coisas todas elas acontecem num ritmo. Para nós que temos um tempo de vida relativamente curto, então se nós formos analisar... Em relação ao sistema inteiro, né? Se nós formos analisar quantos anos tem o nosso planeta, né? Tem bilhões de anos. O homem, né? O homem na Terra tem perto de 320 milhões de anos que o homem vem se desenvolvendo nesse nosso planeta, né? Antes dele ter esse formato que nós conhecemos hoje, esse projeto, né, de homem, ele passou por várias etapas. Então, nós tivemos aí, foi preciso que os minerais, eles aprendessem a conviver, a interagir entre si, para que eles hoje estivessem presentes no nosso corpo, né, o ferro, o cálcio, que são todos esses elementos químicos que hoje fazem parte do nosso corpo. Claro. Depois nós passamos para uma segunda fase em que eles se transformaram em vegetais. Com os vegetais, nós aprendemos o processo de crescimento, de respiração, porque antes os minerais eles não tinham isso. Então, esse conhecimento que nós trouxemos dos vegetais, eles hoje também estão presentes no nosso corpo. Né? Se vocês olharem, por exemplo, os nossos pulmões, ele tem o formato de uma árvore invertida. O fluxo de sangue no nosso corpo também é muito semelhante àquele fluxo de seiva que as árvores e os vegetais, as ramificações, artérias, né? Exatamente, o nosso próprio cérebro, né? Todo esse intrincamento. Depois nós passamos por uma outra fase, a fase animal, em que qual é a diferença? O vegetal ele não conseguia se deslocar, ele não saía do local, ele estava fixo na terra. Então, num momento diferente de evolução, o animal ele foi abandonando os oceanos, ele foi se movimentando na terra, e ele criou patas, e depois ele criou asas e desenvolveu o sentido da visão que os vegetais não tinham. E desses animais nós então evoluímos para
para uma outra condição, que é a condição hominal. Então, essa condição também... E estamos falando de tempo até chegar aí, né, Márcia? Nossa, milhões de anos, né? bilhões de anos, né? Então, esse homem também, quando ele começou a tornar-se homem, ele não tinha as mesmas características que nós. Então, no início, o homem não conseguia falar. Por quê? Porque a posição da sua coluna vertebral não permitiam que o próprio sistema fônico conseguisse, né, emitir tantas notas, tantos sons dessa maneira. A partir do momento em que nós assumimos a posição ereta, não apenas o sistema fônico conseguiu se desenvolver dessa maneira, mas também criou condições para que nós tivéssemos a parte frontal do nosso cérebro, que é responsável por toda a fala, comunicação, outras áreas do cérebro que também permitiram se desenvolver, permitindo que o homem fizesse, então, planejamento, fizesse projetos, executasse os seus projetos. Então, quando nós falamos da história do homem na Terra, não é apenas esse homem como nós conhecemos hoje, né, que dirige o carro, que consegue criar um projeto como um telefone celular. Então, nós agora estamos passando nós ainda não terminamos esse nosso processo. Nós e daí é que evoluiu todos esses sistemas de cura que é o objetivo hoje, basicamente, do nosso programa. Então, hoje nós estamos nessa área do universo em que nós temos uma frequência vibratória, um ritmo vibratório mais rápido. Perfeito. E esse ritmo vibratório está, então, acelerando pedacinhos do nosso DNA que estavam adormecidos até então. Entendi. E esses pedacinhos é que, então, quando eles estão acordados, quando eles são despertos, eles vão nos permitir o desenvolvimento de várias capacidades que nós temos, mas que estavam adormecidas. Perfeito. Então, por exemplo, a questão da capacidade de curar. O homem já tem esse programa de regeneração, ele já faz parte do nosso programa original. Perfeito. Então, por exemplo, se eu corto a mão, né? Estou lá na cozinha e fui cortar um pedaço de tomate, cortei o dedo. Eu não preciso fazer nada de especial. Esse processo, a cicatrização, ela vai acontecer de uma forma independente da minha intenção. Ou se eu quebro um osso, se eu faço um alinhamento do osso e eu faço a imobilização daquela parte, ele se regenera sozinho. O fígado também no corpo humano, fígado também. Então, são vários sistemas que nós temos dentro do nosso corpo que já fazem esse processo. Só que agora, com essa frequência mais alta, com esse padrão de energia muito rápido, muito perfeito, luminoso, nós estamos, então, tendo a capacidade de ampliar essas capacidades. Então, aquilo que antes parecia ser impossível, hoje em dia é possível. Então, se um órgão foi extraído do corpo, hoje em dia nós já temos a capacidade de reconstruir aquele órgão. É bastante complexo isso, hein, muito complexo, claro. Da mesma forma, se existe um órgão que ele não está funcionando bem, ou mesmo um sistema, como é o sistema urinário, por exemplo, muitas vezes um órgão, ele afeta o padrão energético do sistema inteiro, e isso compromete o organismo. Sem dúvida. Então, quando nós fazemos uma transferência de energia para aquele órgão, ele volta a ter a vitalidade que tinha no momento em que houve a concepção. E com isso, o sistema todo ele passa a funcionar de uma forma diferente. Então, esse novo momento que nós estamos vivendo, ele é um momento muito especial. Não imaginem assim, mas é um momento que vai levar o quê? 1 ano, 2 anos? Não, o processo é longo. Até porque, como nós dissemos no início, são vários métodos, vamos chamar assim, ou vários sistemas de cura
né? Ou seja, Sim. nós não estamos falando de um, então nós estamos falando de vários desses, né, Márcia? Vários desses. Agora, existem pequenas diferenças entre um e outro. Então, por exemplo, a energia, o padrão vibratório... Eles não são iguais, então? Não, eles são todos diferentes. Com metodologias diferentes, mas um Completamente. objetivo é basicamente quase o mesmo, vamos dizer assim. Porque todos eles ensinam como você acessa, como você alcança, como é que você manipula essa energia mais rápida, que nem todo mundo... Buscando o equilíbrio, buscando a cura, enfim. Exatamente, é que nem todo mundo sabe exatamente como fazer isso. Então, esses cursos, eles têm por objetivo justamente informar as pessoas, não apenas informar, mas também formar. Como é que essas pessoas podem acessar esse padrão vibratório e, com isso, modificar a sua vida? Como é que a bioinformação pode se inserir? Qual é o diferencial? Você. Né? Muito bem, isso é que eu queria saber. Esse diferencial, qual seja, e como é que isso que você ensina entra, evidentemente, nesse... a bioinformação é mais um sistema? É um sistema, mas tem algumas diferenças. E como ela se insere no indivíduo, na verdade, né? Assim, a bioinformação, ela é um sistema, ou seja, ela é composta de um conjunto de elementos, não é um só. Então, é um conjunto de elementos que trabalham juntos. Então, esse conjunto de elementos, eles vão envolver questões de mudanças de hábitos, por exemplo, maior ingesta de água, uma água de boa qualidade, uma água cheia de prana, né? Então, por quê? Porque o prana é a energia vital do universo. Então, nós vamos abordar, né? Como é que isso interfere na nossa vida. Nós vamos trabalhar com a meditação. Por quê? Porque a meditação permite que você entre em contato com aquela melhor parte de você. As questões de alimentação, porque nós hoje estamos muito poluídos, o nosso corpo acaba sendo muito poluído e acaba com isso não desempenhando da maneira como deveria. Como você tem uma Ferrari, um Porsche. Se você coloca um combustível de baixa qualidade, sem dúvida, aquele equipamento de altíssima tecnologia, não vai desenvolver da maneira como deveria. A mesma coisa você não pode fazer com o seu corpo, né? Ou se você anda com uma Ferrari, né? Se você anda ela só em primeira, né? Então, quer dizer, você acaba... Passar a sexta marcha. Se me der a Ferrari... Você acaba interferindo aí, né, no desempenho que esse equipamento pode ter. Então, nós falamos sobre várias coisas. Para o trabalho de bioinformação, ele não está restrito a um único sistema. E como é que todos esses elementos, eles contribuem para que você acesse esse padrão vibratório mais alto. Então, o primeiro aspecto é esse, ele é um conjunto de elementos que são trabalhados isoladamente ou eles podem ser trabalhados em conjunto. Quando você tem o conjunto, o resultado que você obtém, naturalmente que ele é melhor. O segundo aspecto diz respeito à intenção. Muitos sistemas diferentes, você diz assim, não, no momento em que você acessa, né, esse padrão vibratório, você não pode colocar nenhuma intenção. Com a bioinformação, não. A bioinformação, ela parte do pressuposto que toda vez que eu intenciono alguma coisa, eu estou manifestando para o universo aquilo que eu quero. Aquele desejo, né? O que eu desejo. Então, se eu digo para o universo aquilo que eu quero, o universo me ajuda. E te entende, claro. Me entende, naturalmente. Outro aspecto também no que diz respeito à bioinformação, ela parte de um princípio, ela contempla a espiritualidade. Então, nós temos um compromisso, né, com o nosso próprio desenvolvimento, a nossa própria evolução. Perfeito. Nós entendemos que não somos frutos do acaso. Nós temos um Criador, nós estamos num processo evolutivo e que nós ainda temos uma caminhada para fazer. Nós não estamos aqui para sofrer, nós não estamos aqui para
pagar uma penitência por conta de coisas que nós fizemos há muito tempo atrás. Nós fizemos muitas coisas. É outra conversa, hein? É outra conversa. Nós fizemos muitas coisas, né? Em diferentes momentos da nossa existência. Outras existências. Né? Da nossa existência. Mas aquilo tudo foi parte de um aprendizado. Sem dúvida. E eu acho esse nome bioinformação também um nome bastante interessante, porque ele diz respeito à informação à bios, à vida. Né? Referente à vida. Referente à vida. E isso é uma coisa bastante importante e interessante. Agora, Márcia, me diga uma coisa. Só você pode trabalhar com isso, com a bioinformação? Só você pode fazer isso? Não. Várias pessoas já passaram pode fazer isso? Qualquer pessoa. Independente de faixa etária, independente de grau de escolarização, independentemente de crença. A bioinformação em si, ela não tem nenhum tipo de restrição. A restrição é da pessoa. Né? Então, por exemplo, se eu não acredito que eu posso regenerar o meu pâncreas para me livrar de uma diabetes. O limite é da pessoa, não é da bioinformação. Perfeito. Tá? Perfeito, Márcia, perfeito. Eu gostaria até de aproveitar esse momento que nós estamos falando disso e deixar aqui um telefone nosso, que é o WhatsApp também, para que as pessoas possam falar conosco. Se quiser falar com a Márcia, ao passar a mensagem no WhatsApp, deixe o seu nome, deixe a sua pergunta e fale com a Márcia. O telefone é o 11 99508 0022. Eu vou repetir, é o 11 99508 0022. Eu gostaria de sugerir também, Márcia, que as pessoas entrassem no nosso programa no YouTube, no programa Sementes da Alma. No YouTube, nesse canal, você pode assistir este programa que nós estamos fazendo agora, gente, e todos os outros programas passados. E eles têm um encadeamento muito interessante. E não custa nada. Você entra lá no YouTube, procura lá programa Sementes da Alma, né? Facebook também tem algumas informações nesse sentido, mas eu acho que o melhor nesse momento ainda é o YouTube, né? Que já está lá com todos os vídeos. Isso. E o bacana é que você pode entrar, se inscreva no canal, porque você vai ter acesso a todos os vídeos que tem lá. Você não paga nada por isso. É conteúdo de qualidade, gratuito. E nós eu ainda não disponibilizei, mas nós estamos gravando alguns vídeos que são complementares, né, a esse programa, porque 30 minutinhos é muito rápido, então a gente gostaria até de aprofundar algumas temáticas, mas não dá tempo. Você se inscrevendo no canal, você vai ter acesso a essas informações de uma maneira muito, muito prática, né? Naquelas noites insônias, né? Tem até, ou no domingo, né? Depois que assistiu o nosso programa, fala assim, puxa, mas eu queria saber mais. Sem dúvida, claro. Né? Entra lá, você vai assistir um conteúdo super bacana. Eu acho que ainda tem uma informação legal para eu passar para as pessoas, Márcia, que é assim, existe um curso, né, que a Márcia faz, que é um curso presencial, mas também tem um curso online. Isso. E com um valor, assim, realmente muito bom. E esse curso online, você aprende tudo, ou quase tudo isso que nós estamos falando na aqui. verdade, assim, é uma primeira apresentação, né? Depois você tem que aprofundar. E ter um desenvolvimento maior de qualquer forma. Mas, de qualquer forma, para um curso online, ele já vai dar excelentes informações à pessoa. Com certeza. E aí você pode deflagrar o seu processo, ele pode deflagrar o seu próprio processo, né, de cura, né, de reequilíbrio. E também pode fazer isso para as pessoas que ele gosta, etc. E onde é que ele Além esse disso, programa, só um minutinho. Além disso, as pessoas podem falar, Márcia, mas eu não tenho interesse em fazer o curso, mas eu gostaria de um atendimento. Também existe essa possibilidade. O atendimento ele pode ser feito tanto presencial quanto à distância. Para isso, manda também um recadinho lá no WhatsApp, liga para a gente e a gente também passa essas informações com mais cuidado, com mais tempo. Tá bom? Perfeito. Eu vou repetir de novo o telefone, nós estamos chegando ao fim do nosso programa, que é o 11 99508 0022. Márcia, terminou. Você nem começou, já terminou. Nem comecei, já acabei, né? Nós temos que reclamar nessa rádio, hein? É verdade. Gente, eu gostaria então de me despedir de vocês, desejando que vocês tenham um domingo excelente com as suas famílias, que seja realmente um momento de luz, de congregação
E eu eu manifesto o meu desejo de que para todos os seres vivos do universo que se faça vida plena, cura e evolução. Até o próximo domingo, pessoal. Até o próximo domingo, pessoal, e tenham todos um excelente domingo em família. A Rádio Mundial apresentou programa Sementes da Alma. Iluminação da consciência humana para um novo milênio. Com a professora e terapeuta holística Márcia de Palma e Carlos Miranda.